Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o Diácono Márcio, sou da Igreja do Brasil para Cristo, que fica localizada ali no Pedregal, que tem o pastor Cristiano e a nossa pastora Lucélia como líderes, à frente da nossa igreja. Agradecer a Deus pela vida deles e por essa oportunidade de confiança, que eles estão me dando também de trazer esse áudio, trazer essa palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um grandemente, em nome de Jesus, e que o Senhor possa me usar, que possa ser um instrumento nas mãos dele, que a palavra do Senhor venha falar a cada coração, em nome de Jesus. Hoje estarei falando do livro de Josué, especificamente no capítulo 14. Estarei lendo todo o capítulo e os irmãos acompanhem, por gentileza. Diz assim, livro de Josué, capítulo 14. São essas heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades, em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizera os filhos de Israel, e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu? Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje.
visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então, no capítulo 14, de Josué, é baseado na obediência à lei de Moisés, descrita literalmente no livro de Números, onde foi ordenado a lei acerca das distribuições de herança entre os israelitas, organização do templo ao Senhor e entre outros episódios que já vimos nos capítulos anteriores. Por isso não citarei muito o livro de Números. Vamos focar em Josué 14. O texto se inicia contando um episódio de como foi a repartição da terra de Canaã, de acordo com a lei de Moisés, especificada no capítulo 26 de Números, versículos 52 a 56, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: A este se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. Aos muitos dará uma maior herança, e aos menos diminuirá a sua herança, e a cada um será dada a sua herança segundo os que deles foram contados. Mas a terra será repartida por sorteio, segundo os nomes das tribos de seus pais herdarão, conforme o sorteio será repartida a herança deles entre as tribos grandes e as pequenas. Então, do capítulo 26 de Números, dos versículos 52 a 56, ordena que a terra seja repartida de acordo com o número de pessoas, ou seja, a tribo mais numerosa herdaria a maior parte da terra. Veja, meus amados irmãos, como é feita a justiça de Deus nos mínimos detalhes. Portanto, este é o primeiro critério sobre a divisão das terras. O texto continua com o segundo critério da divisão das terras, que este era por sorte. Vejamos o que significava a sorte naquela época. No Velho Testamento, Deus escolheu as 12 tribos, sendo que 2,5 tribos já tinham recebido a sua herança, que foi no local onde passada o rio Jordão, na altura de Jericó, ao lado do Oriente, conforme menciona o texto de Números, capítulo 34, versículos 13 ao 15, que diz assim: A Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, e que o Senhor ordenou que fosse dada às 9,5 tribos, porque a tribo dos filhos de Rubens, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança, e a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. As 2 tribos e a meia tribo receberam a sua herança, desde o lado do Jordão, perto de Jericó, e do lado oriental ao nascente. As tribos que receberam a herança da terra foram: primeiro, a tribo dos filhos de Rubens; segundo, a tribo dos filhos dos Gaditas; e terceiro, e meia tribo de Manassés. Por isso, na divisão da terra, só receberam as 9,5 tribos. E assim fez Josué, o líder, conforme o Senhor ordenara. Porém, no versículo 3, na parte B, observa-se que os levitas não tiveram parte da herança.
pois o Senhor Deus já era sua herança, conforme a lei de Moisés, e assim para eles foram dados somente cidades e seus arredores para habitarem nelas com seus gados. O texto menciona uma parte muito linda da história de Josué e Caleb, referente à divisão de terras, pois no meio daquela reunião, digamos assim, Caleb não deixou Josué esquecer de que ele também tinha direito da parte da herança. Uma promessa que foi feita por Deus através de Moisés, quando ele era jovem, na época em que o povo foi para o Egito, de que como ele tinha perseverado e obedecido ao Senhor, ele receberia como recompensa parte da herança. Essa promessa foi feita quando a geração que foi levada ao deserto murmurou a Deus por estar no deserto, desejando voltar para o Egito. E ainda mais, desfizeram da liderança de Moisés e Arão, levantando-se contra eles, e ainda desejaram outro líder. Foi então que Deus não se agradou daquele povo e os castigou. Porém Moisés clamou por aquele povo mesmo sendo rejeitado. E assim Deus prometeu que aquela geração não entraria na terra prometida, mas sim a próxima geração, sendo que Josué e Caleb, as quais eles estiveram do lado de Moisés e Arão, sempre acreditando na palavra de Deus, e demonstraram fé que Deus daria uma terra que mana leite e mel, e não rejeitaram a Deus, mesmo vendo seus pais o rejeitando. Esse episódio todo está em Números capítulo 14, um pequeno trecho deste texto. Números 14, versículo 12, que diz assim: Com pertilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. É importante ressaltar que essa promessa, feita a Caleb quando ele tinha a idade de 40 anos, e foi concretizada quando ele completou 85 anos. Ou seja, não só a promessa se perseverou no coração de Caleb, como também a saúde física, pois ele mesmo menciona estar com a mesma força e vigor de quando Deus fez esta promessa a ele ainda jovem. Então, meus amados irmãos, Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele tem o tempo certo para acontecer cada uma. E assim se conclui o capítulo 14. Cada tribo recebendo a parte de sua herança, tudo organizado por Deus. E Josué obedecendo à lei. E mais lindo ainda é ver Deus cumprido uma promessa tão linda, essa a Caleb, que recebeu a terra de Hebrom. Então, nós temos que aprender, né, com Caleb, com Josué, que tudo tem que ser no tempo de Deus, né? Caleb, ele esperou 40 anos para receber essa promessa. E quais são as promessas que estão sendo feitas para nós nos dias de hoje, que muitas das vezes nós desacreditamos, muitas das vezes somos impacientes em esperar, achamos que muitas das vezes no nosso coração não fazemos como Caleb, né? O nosso coração se envelhece, se esquecemos de que Deus é eterno e que Ele não mudou. Ele é o mesmo daquela época, é o mesmo daquele tempo, o mesmo que fez Josué e Caleb pisarem a terra prometida. Ele é o mesmo Deus, não mudou. Então, quando Ele promete, Ele cumpre. Então, se Deus tem feito uma promessa nas nossas vidas, na sua vida que está ouvindo esse áudio, que você venha guardar no coração, guardar aquilo que Deus tem
e não deixar seu coração envelhecer, em nome de Jesus, que nós viemos ser perseverantes, assim como foi Caleb, não só pela herança, né? Caleb tinha confiança do Deus que ele servia. Caleb era um homem obediente, Caleb cativava as pessoas, ele levava as pessoas a obedecerem os seus líderes. E nós temos que ser assim também, né? Quantas das vezes nós vemos pessoas falando da nossa liderança, dos nossos pastores, e muitas das vezes nós, por sermos fracos, né? Muitas das vezes falamos juntos também, acabamos aceitando as palavras negativas e falamos mal das nossas lideranças, que isso não venha atingir os nossos corações, né? Que isso seja repreendido em nome de Jesus e que nós venhamos ficar com o coração de Caleb, né? Que não deixou se envelhecer e nem o seu físico, a palavra diz que nem o seu físico se envelheceu, né? Que nós não viemos nos envelhecer, que nós viemos ser fortes no Espírito Santo do Senhor, que cada dia mais nós viemos perseverar na palavra de Deus, em oração, porque sem esses ingredientes nós não conseguimos ficar de pé. E eu acredito que naquela época Caleb era dessa forma porque ele tinha uma comunhão com Deus. Talvez ali no seu cantinho quieto ele orava, ele pedia direcionamento de Deus e ele tinha confiança de que Moisés era um líder colocado por Deus, né? E enquanto aquela geração, até seus pais, né, que não acreditavam na liderança de Deus, pois Moisés estava ali a comando de Deus, fazendo a vontade de Deus, e até seus pais murmuravam, reclamavam, mas Josué e Caleb não, eles estavam com seus corações ligados no alto, né? Ligado nas promessas que Deus estava falando, sabia que aquilo ia se cumprir. Eles colocou no seu coração e determinaram que iriam obedecer até o fim tudo que Moisés estava falando e fazendo, e eles acatavam tudo que Moisés pedia como líder, né? E nós temos que acatar o que a nossa liderança pede, o que nossos líderes estão pedindo. Nós temos que ser obedientes, claro que primeiro a Deus e depois a nossa liderança, né? Que é os nossos pastores, seja nossas lideranças de jovens, de homens, de mulheres. Nós temos que sermos submissos. Deus quer um coração submisso, né? Então não devemos murmurar, não devemos reclamar, e sim agradecer. Sim agradecer como Caleb e Josué fizeram. Agradeciam a Deus, né? E por mais que passaram tantos anos de sofrimento naquele deserto, esses homens acreditavam e se cumpriu na vida dele uma promessa tão bonita, né? Que veio a se cumprir na nossa também, da maneira que foi na vida deles. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar mais aos vossos corações, que Deus continue abençoando cada dia mais a vida de cada um que está escutando esse áudio, que o Senhor seja louvado e exaltado. Eu agradeço ao Senhor, quero agradecer aos meus pastores, a minha liderança, né? Pastor Cristiano, a pastora Lucélia, por esse convite, pela confiança de trazer esse áudio. Me sinto honrado, glorifico ao Senhor. E agradecer também, né, a nossa pastora presidente, Cloide Ramos, por também confiar, me dar essa confiança, né, de estar nesse projeto da leitura bíblica diária. Ao pastor Gideon Júnior, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um em nome de Jesus.
Que Deus seja louvado, para a glória de Deus. Assim, eu agradeço aos irmãos e concluo até aqui o nosso estudo do projeto da leitura bíblica diária. Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém, Senhor.